bem-vindo, muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro, eu sou pianista, cantora, educadora musical e especialista em iniciação e desenvolvimento musical. E essa é mais uma videoaula aqui das nossas aulas do quadro de Papo Musical, porque é aqui que a gente papeia sobre tudo que está ao redor aí do universo da construção da nossa habilidade musical, para que de fato nós consigamos crescer e aprender músicas mais avançadas 10 vezes mais rápido em qualquer que seja o nosso instrumento. Por isso, de novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque hoje a gente vai conversar aqui sobre a profissão de músico. Sabe aquele tradicional, nossa, que legal, você é músico, mas você faz o que da vida? Sabe essas conversas que até viram piada, né? Sobre quem é músico profissional mesmo e o que precisa estar consciente ou o que descobre ali quando começa a viver de música. A gente vai conversar sobre alguns comportamentos, algumas ideias que a gente tem, alguns medos assim que a gente enfrenta para viver ou para estar nessa área como uma profissão. Espero que esse papo seja agregador e eu espero que você divida comigo essas interações, sabe? Sobre o que a gente vai conversar aqui. Você deixa aí nos seus comentários se você já pensa assim, se você já escutou assim, assim, assado, o que você está refletindo, porque aqui é um papo, então a gente vai papear. Eu do lado de cá, você aí interagindo comigo. Tá bom? Espero que você curta, porque a gente vai começar. Eu separei aqui algumas ideias que eu quero dividir com você, então vamos lá. Pra gente começar aqui, nós vamos conversar um pouco sobre crenças que existem e que são crenças limitantes que estão aí na ideia do mercado da música, de viver de música. Porque quando a gente decide viver de música, ou quando a gente já vive, né, de música há um bom tempo, é comum a gente escutar brincadeiras ou até escutar pessoas falando de forma séria com a gente a seguinte frase, né? Ah, você é músico? Ah, tá, mas o que mais que você faz da vida? Quando alguém fala isso, ela não tem consciência e não valoriza exatamente a profissão de música como uma profissão que ocupa o nosso dia a dia, o nosso tempo, a nossa criatividade, a nossa produtividade e que é o nosso ganha-pão. E existe isso meio que disseminado na sociedade. Então, nós devemos lidar com esse enfrentamento, né? Aprender a se posicionar e aprender também a tirar isso de dentro da gente. Por quê? As crenças que nós vamos construindo, elas surgem a partir de tantas falas que a gente escuta. Muitas vezes a gente escuta isso dentro de casa, às vezes a gente começa a manifestar o desejo de ter a música como profissão, e daí os nossos pais começam a falar que música não é a profissão, que não é uma coisa sólida, que não vai dar para ganhar dinheiro com isso, que você vai passar necessidade, ou que só famílias ricas conseguem ter ali o filho vivendo com música, que quem é pobre, quem tem dificuldade tem que pegar no batente, acabou, e o teu sonho, desiste disso aí, que isso aí não é para você, porque você não nasceu rico. Então a gente começa a escutar isso e logicamente, durante tanto tempo que a gente escuta, a gente começa a questionar se nós não estamos sonhando muito mesmo e muitas das vezes nós decretamos pra gente uma desistência. Falar, não vamos viver disso não, porque não acho que meus pais estão certos, até porque quando a gente escuta isso dentro da família, são pessoas que a gente tem um grande afeto, né? São pessoas que a opinião importa. Quando a gente escuta isso lá de fora, a gente até tem uma tendência de relevar, mas de dentro da família e escuta isso de forma tão repetitiva, isso impregna os nossos valores. A gente começa a abrir mão de sonhos, a abrir mão de comportamentos, de decisões que seriam importantes pra gente, né? De ações para que a gente conquiste o que a gente pode conquistar por meio da música como uma profissão, porque a gente acaba se limitando por essa crença que não diz sobre uma verdade real, diz sobre como a gente incorpora aquilo e se limita. É por isso que muitas vezes pessoas que ouviram isso, mas resolveram enfrentar isso, resolveram viver de música, muitas vezes se encontram como músicos frustrados, se encontram como músicos que não conseguem ter um melhor planejamento da sua vida, não conseguem construir algo que realmente traga um retorno legal para ele, fica insatisfeito porque ele vê que não é o que ele almejava e ele não consegue ir a fundo e aí ele se justifica para ele mesmo, mas a música ela é um mercado muito difícil, ela é um mercado que não traz solidez, que não traz retorno, é por isso que eu não estou conseguindo. E na verdade o que está alimentando essa ação bloqueada dele, esse retorno que não vem da forma como é possível de vir sim,
são essas crenças que ele escutou lá atrás. Então, é importante a gente entender que crenças a gente não elimina, né? O que a gente ouviu e a gente assumiu pra gente como algo até racional, porque você fica pensando, né? Você fica encontrando lógica, falar, realmente não vai rolar isso aí, por isso, por aquilo. Então, você ficou refletindo consigo mesmo. Isso alcançou um valor sólido pra você ali dentro. Não tem como você simplesmente deletar isso da sua mente. Não, a gente não deleta a crença, mas a gente substitui. E como que substitui? Porque acontece o seguinte, as situações que acontecem na nossa vida geram pensamentos em nós. E os nossos pensamentos geram ações. Então, assim, quando essas ações, quando esses eventos, quando essas situações acabaram despertando em nós pensamentos negativos, as nossas ações geram um efeito ruim, um efeito indesejado. A gente não tem controle sobre as situações que podem acontecer conosco. A gente não tem controle sobre o que alguém pode ter falado pra gente ou o que alguém fala ainda pra gente. A gente não tem controle sobre isso. Isso vai gerando crenças, mas a gente tem controle sobre os pensamentos que a gente vai construindo sobre aquela situação, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso ângulo de vista. E quando a gente muda esse ângulo de vista, quando a gente decide determinar outras formas para a gente encarar aquilo, quando a gente ressignifica esses pensamentos, tornam eles positivos, os efeitos e as ações que são desencadeadas são ações construtivas, são ações que não reforçam aquelas crenças limitantes, começam a reforçar um novo rumo na sua vida. Então, se você quiser ter um exemplo mais claro, eu vou projetar aí para você uma imagem de um gráfico que é bem ilustrativo e que eu acho muito válido a gente conversar sobre. Esse gráfico aí foi produzido por Thiago Rausini, você pode encontrar ele na internet facilmente, tá bom? E eu achei ele muito lúcido pra gente conversar. Veja, vou projetar aí na sua tela. Quando a gente vê ali, né, uma situação negativa acontecendo, como alguém falando que músico não é profissão, então você tá vendo ali do lado esquerdo desse gráfico, da tabelinha, né, esse evento negativo, músico não é profissão. Isso vai gerar pensamentos ruins que a gente vai nutrindo, que são pensamentos do tipo, eu não tenho estabilidade, por quê? Porque a música não é uma profissão, por isso que eu não tenho estabilidade financeira. Eu tenho problemas financeiros, por quê? Porque a música não é uma profissão. A música não é trabalho, é por isso que eu não preciso ter um comprometimento comigo, que eu vou fazer com os meus compromissos estabelecidos ali ao longo do meu dia a dia, da minha jornada de trabalho, porque a música não é profissão. A gente vai gerando esses pensamentos que ficam internos. E aí o efeito, né? O resultado. A gente não alcança os resultados desejados e não consegue progredir na carreira, não consegue se estabilizar. Se a gente pega essa situação, né, negativa, põe ali do outro lado, o lado direito da tabela, contrapõe, você escuta, a música não é uma profissão. E aí você fala, não, peraí, música é uma profissão, sim, senhor, que me permite fazer o que eu gosto de maneira leve e de maneira prazerosa. E você tem que falar isso pra você dia e noite. E você tem que contrapor, porque vai vir aqui, você vai lembrar daquele evento, daquele pensamento. Não, mas música não é profissão. Não, música é profissão sim, ela me permite fazer o que eu gosto, o que eu amo, de uma maneira leve, de uma maneira gostosa. Então você vai começar a gerar outros pensamentos positivos, que são, por exemplo, esses que estão escritos aí, ó. Se não é vista como uma profissão, é porque não deram o devido valor, não se prepararam para isso. Eu vou me destacar fazendo diferente, eu vou me preparar para essa profissão. E isso traz um efeito, né, um resultado positivo, que é se destacar perante os outros, tendo metas e tendo focos estabelecidos e inabaláveis. Você fica focado, ou seja, essas crenças aí que estão por trás desses pensamentos acabam impactando os seus comportamentos, geram as suas ações, que podem ser ações que vão para um fracasso ou para um sucesso. Então, falar que, nossa, você é músico, mas o que você faz além de música? Eu faço tudo que está envolvido na profissão de um músico. E eu sou bem sucedido sim. Se você não é bem sucedido, comece a investigar o que está acontecendo por trás dos seus pensamentos, das crenças que você está alimentando. E isso é um momento de autodescoberta, de autoanálise. Às vezes a gente precisa até de ajuda profissional para isso. Não é tão fácil a gente descobrir esses pensamentos sabotadores que estão lá atrás, sabe? E às vezes a gente precisa sim descobrir isso, porque isso impacta os nossos comportamentos, impacta as nossas ações e, consequentemente,
impacta os nossos resultados. Se a música não fosse uma profissão, se não fosse uma profissão que desse condição de sustentabilidade, não haveriam músicos que têm dinheiro. Ponto final. Por que há músicos que têm dinheiro e vivem e sustentam a família com dignidade e há músicos que sofrem para sustentar a família com dignidade? Ah, é porque esse músico aqui teve dinheiro na vida. E isso é mais uma crença limitante. É mais algo que falaram para você. Existem outros comportamentos que são comportamentos decisivos, inabaláveis, com foco, que aquele que está sustentando a sua família com dignidade está tendo. E aquele que não está conseguindo, não está tendo. E ele não está tendo por questões até inconscientes. Não é porque ele não quer, é por essa questão inconsciente que está lá embutida, que você precisa começar a refletir sobre você. E que quando você começa a ter consciência, você perde o medo de assumir a música como uma profissão. Porque a galera que decide, lá jovenzinho, né, decide, eu digo jovenzinho, se você tá nesse momento de escolher uma carreira, mas às vezes também tem uma galera já de mais idade que decide, que quer viver, tem essa angústia e tá com medo, será que vai dar pra ganhar dinheiro com música, será que dá pra viver? Quando você começa a ressignificar esses pensamentos, você enxerga que isso não se trata de uma realidade. Se alguém conseguiu, se alguém consegue, você também consegue. Mas você precisa ter ações motivadas com foco, com determinação, fazer o que tem que ser feito para conseguir. Faz sentido? Ah, Dani, mas se eu quero ser músico, o que eu vou fazer assim? O que eu posso fazer como músico, como uma profissão de músico? São inúmeras as atuações de um músico. As frentes de trabalho que existem são grandes, de verdade. Então a gente pode ganhar dinheiro com a música tendo diferentes atuações. Um instrumentista, ele pode trabalhar com o seu próprio instrumento, fazer gravações ali com o seu próprio instrumento, mas ele também pode trabalhar dentro do estúdio, fazer gravações para outros músicos que contratam ele para trabalhar ali dentro do estúdio, tocando, né? Um instrumentista, ele também pode ser compositor, ele pode desenvolver uma obra artística, ele pode compor para o mercado aí publicitário, ele pode compor jingles, ele pode se especializar na composição para trilhas sonoras, ele pode compor adaptações musicais, compor peças para dança, para teatro, para cinema. Então, existe uma vertente aí para ganhar dinheiro por meio da composição. Um músico também ele pode ganhar ali, se profissionalizar, ele pode se estabilizar na questão da regência, ele pode ser um maestro, ele pode liderar um agrupamento, ele pode estar à frente desses grupos e de forma profissional, remunerado por isso. Um músico pode trabalhar como arranjador e aí ele ganha dinheiro fazendo arranjos para diferentes agrupamentos, para diferentes formações instrumentais, diferentes orquestras. Gente, quando nós somos bons naquilo que a gente faz, nós somos contratados, nós somos requisitados, as pessoas nos procuram em qualquer profissão. Ser bom na sua profissão te destaca, te torna um alvo de desejo. E na música não é diferente. Um músico pode também estar trabalhando e atuando na área da produção musical. Ele pode ser um produtor musical, ele pode ser um curador, cuidar da programação artística de uma casa de eventos, ele pode promover shows, ele pode ser um produtor financeiro, ele pode estar liderando outras bandas, ele pode trabalhar como educador, trabalhar dentro da educação musical, desde o ensino regular, né, do ensino fundamental, o ensino médio, o ensino infantil, nas escolas mesmo de ensino regular, como ele pode trabalhar dando aula no seu próprio estúdio, pode trabalhar em escolas de música, cuidando da parte técnico-instrumental, realmente compartilhando a parte técnico-instrumental. Ele pode fazer carreira acadêmica, pode vir a trabalhar na faculdade, ele pode trabalhar com cursos online, ele pode trabalhar dentro da educação musical, ele pode ser um pesquisador acadêmico, ele pode desenvolver a carreira dentro das próprias universidades, sendo um professor de música que vai seguir nessa linha da pesquisa acadêmica. Ele também pode ser um artista e desenvolver a sua carreira artística, desenvolver a sua obra para o mundo. Ele pode viver como esse artista. Ele pode ser um músico copista que vai desenvolvendo partituras para outros agrupamentos. Ele pode atuar ali dentro da engenharia de som. Ele pode trabalhar como técnico de som, ser um engenheiro de som.
E ele pode até cruzar os ensinamentos com outras áreas, como a psicologia, de repente atuando como musicoterapeuta, indo além, então, usando os conhecimentos da música e da psicologia e buscando essa nova vertente, essa nova área, que é a área da musicoterapia. Ou seja, oportunidades há, frentes de trabalho há, mas exige que a gente se entregue, que a gente estude, que a gente busque fazer o que tem que ser feito dia e noite para ser um bom profissional, como em qualquer área. Sentar, estudar, se dedicar, ter comprometimento e principalmente fazer aquilo que você mais curte, que você ama, que você se entrega, que você não reclama para acordar todo dia e ir fazer, porque você curte. Sabe quando você acorda e fala, eu vou ter que dar aula de novo? Então você não curte dar aula de música. O que você curte, o que você ama? Porque todo mundo acorda e vai trabalhar. Se você trabalha naquilo que você mais tem paixão, menos você percebe o peso do trabalho. O trabalho dá trabalho, o trabalho cansa, é normal. Mas você procure a área que você tem paixão e em toda a área vai ter o lado bom e o lado ruim. Vai ter as coisas legais e vai ter as coisas chatas de serem feitas. Nós devemos ter a disciplina, a maturidade de fazer as duas coisas, o legal e o chato, porque é o chato que vai fazer você se destacar na carreira, entende? Frente de mercado para atuação não há, pelo contrário, quer dizer, não falta, frente de mercado para atuação não falta. Tem um monte aí de frentes que um músico pode agir. E você, ao longo da sua profissionalização, você vai descobrir quais são as suas tendências, o que você gosta mais. Quando nós estamos começando na área, a gente às vezes nem tem consciência, mas depois você já vai descobrindo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, isso me interessa. Então vai buscando estudos para isso. Faz sentido? Você que está me assistindo, trabalha como músico? Tem a música como profissão? Como seu ganha-pão? Eu quero saber, eu tenho uma curiosidade, eu quero saber aqui, dentro do público que me acompanha aqui no canal, qual é a porcentagem que tem a música como profissão? Então deixa aí nos comentários, diz pra mim, eu sou músico profissional. Talvez você diga, não, eu não sou. Eu sou um músico que tem outra profissão, eu amo a música e eu estudo música como hobby. E eu quero saber qual é a galera que tem como profissão e que não tem. Deixa aí pra mim, tá bom? Porque assim a gente vai se conhecendo cada vez mais. Agora é o seguinte, nós precisamos mudar o jeito como a gente encara as nossas limitações. Por quê? Às vezes, nós estamos tendo dificuldade na nossa profissão de música porque nós estamos nutrindo crenças limitantes. Nós ainda estamos mantendo o pensamento focado no que a gente escutou, no que a gente viu, no que falaram muitas vezes e a gente não questionou se isso era uma realidade. A gente abraçou e começou a sentir a dor e o peso e a limitação que isso traz para as nossas ações. Então a gente precisa começar a mudar a forma como a gente encara essas limitações. Por exemplo, quando a gente acredita que não vai dar certo no viver de música, na atuação da indústria da música, porque a gente não tem contatos, a gente não tem o QI, sabe? Aquela pessoa que indica. Porque para você se destacar, para você conseguir ganhar grana e desenvolver a sua área de atuação na música ali, né? Você precisa ter quem te conhece, quem te leva até o próximo patamar. Se alguém não te levar, não te indicar, não te apresentar para fulano, você vai morrer no anonimato. A primeira coisa que a gente começa a desconstruir quando a gente tem essa ideia é de que ninguém é responsável pela construção do nosso caminho. Se houve uma época em que você precisava estar lá super assessorado por pessoas, precisava ter o contato de alguém que está na gravadora para você ter acesso, para ouvirem a tua música, para gravarem a tua música, você tinha a responsabilidade de cavar esse caminho e chegar até essa pessoa. Ninguém é responsável por levar a gente até o topo, além de nós mesmos. Isso já não existe, tá? Porém, hoje em dia, as redes sociais estão aí mostrando o quanto que os músicos independentes e determinados a usá-las a seu favor estão cavando o seu próprio sucesso. Não existe mais isso, sabe? A gente tem aí um mercado grande com as redes sociais, a gente precisa aprender a usá-las a nosso favor.
os estúdios de gravação caseira. Muitas bandas independentes estão criando as suas músicas, gravando, aprendendo a fazer a edição desse material e encontrando público, seu público que se identifica com aquela música. Aliás, a gente também precisa ressignificar essa ideia de sucesso, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas só faz sucesso aqui no Brasil porcaria. Ah, é só isso que faz sucesso, ninguém ouve música boa. Peraí, calma aí. Essa percepção de sucesso é uma ideia limitada. Desde quando você ter um público que te admira, que curte, que vai nos teus shows, que consome os teus materiais e que dá um dinheiro para você viver dignamente, significa que você não está tendo sucesso, porque esse público não é proporcional à população do Brasil todo. Se eu sou uma profissional e eu tenho os meus alunos aqui que gostam das minhas ideias, que me acompanham, que pagam para fazer aula comigo, e esse público é um público X determinado, ok? Eu não dou aula para o Brasil inteiro, ok? Mas eu não sou uma pessoa de sucesso porque eu tenho esse público que me segue? Ah, esse público não é suficiente. Essa questão de sucesso é muito relativa. Às vezes a gente acha que para ter o sucesso, a gente precisa ter um público estrondoso. Não, peraí, calma aí. Calma aí. Nós temos segmentos e segmentos. Então, os músicos independentes, fazendo a sua própria música, usando as redes sociais, usando as ferramentas de estúdios de gravação, estão encontrando o seu caminho. Sim. E se você sente que em determinado momento você precisa ter acesso a outras pessoas, você precisa fazer mais network, você precisa conhecer, ter acesso a outras pessoas que são estratégicas ali para você atingir um outro momento na tua profissão de músico, então você precisa correr atrás dessas pessoas, vai cavar essas pessoas. Como? Vai em eventos, vai em convenções de compositores, vai em aulas sobre esse tema, por exemplo, sobre empreendedorismo musical, sobre encontros de banda, encontra isso, se envolve em grupos que conversam sobre isso nas redes sociais, porque quando você vai encontrando essas comunidades e você vai interagindo com essas pessoas, você vai começando a fazer uma rede de amizade. E não adianta você chegar lá para a pessoa e falar assim, ó, escuta minha música, tá aqui. Não funciona assim. Na verdade, a gente tem que criar uma amizade sincera com as pessoas, né? Senão a gente está claramente querendo usá-las. E aí, tipo, não funciona, né? Essa relação de tipo, ó, escuta, eu sou muito bom. Não funciona assim, sabe? Então, criar uma relação de network significa criar uma relação sincera, buscar a sua comunidade. Porque numa comunidade, um apoia o outro e não um suga o outro. Cada um tá lutando para viver e um apoia o outro. Não se deixa ser totalmente sugado, entendeu? Senão você fecha suas portas por uma própria postura sua. E, aliás, às vezes, você depois, sendo sincero, cultivando amizades legais, com sinceridade. Aliás, a gente tem que aprender uma coisa muito importante que eu vejo que ainda é muito carente no nosso meio musical. Que ação é essa? Nós precisamos aprender que a gente tem que dar antes de querer receber. E muitas vezes a gente não sabe isso. E muitos músicos não praticam isso. Acham que tem que receber antes de dar. Não fazem nada de graça. E cuidado com o que eu tô falando do de graça. Não é para você ir tocar de graça, não é para você não se valorizar. Não é isso que eu tô falando. É surpreender, é fazer mais do que a pessoa tá esperando, mais do que ela te contratou. É ir além, é ser generoso. Ah, a pessoa me contratou para tocar, eu vou lá e toco e acabou. Mas se você for tocar e levar um mimo, se você for tocar e ampliar o seu repertório, ela te contratou para tocar 1 hora, se você tocar mais, eu não sei, é generoso, é dar. É assim que a gente aprende a ser humanos, a ser humano uns com os outros, sabe? Não querer montar em cima, não querer receber do outro favores sem dar favores. A vida é assim. Nós recebemos o que a gente dá. Se a gente é generoso, a gente recebe generosidade. Então, firmar isso, sabe? Um contato que você tem com uma pessoa, ela pode conhecer alguém que depois ela te indica esse alguém e você também vai tendo processos ali de trocas musicais que podem te ajudar, mas você é o responsável por cavar o topo, é você que vai seguir até o topo. Uma outra crença que a gente pode ter e tá alimentando é de achar que eu sou muito velho para ganhar dinheiro com a música. Ih, não dá mais tempo. Uai.
O mundo aponta aí, vez ou outra, aponta situações de pessoas que começam e que se despontam numa idade avançada. Por exemplo, Susan Boyle. Susan Boyle é uma cantora que se despontou aí com mais de 50 anos e foi descoberta como uma cantora de uma voz linda e começou a trilhar o caminho dela. E tem ali seu canal, tem seus milhões de seguidores nas redes sociais e tá ganhando dinheiro com isso e depois dos 50. Mas se ela tivesse se convencido de que nessa idade não adiantava mais dar vazão a um sonho, ela nem teria aparecido, nem teria essa frente de trabalho ali. Sim, as gravadoras, né, a música pop ali, tá buscando pessoas mais jovens para viverem e para despontarem ali num sucesso? Sim, mas nem por isso esse é o único caminho para você ganhar dinheiro com a música, nem por isso para você ser bem sucedido você está fadado a desistir, né? Porque, já tenho 50 anos, então não vou ser bem sucedido, já era, pode desistir. Não, por quê? Aliás, se você já tem uma idade avançada, talvez você já tenha uma profissão bem estabelecida. Então, talvez você não tenha desespero para seguir a carreira da música. Você já está bem resolvido na sua profissão. A sua profissão já foi feita. Não era aquela que você amava, mas você trilhou ela te deu uma subsistência. Então, por que não? Por que não? Não é esperar que as coisas caiam do céu, hein, gente? Não, é pôr a bunda na cadeira e fazer o que tem que ser feito. É ter a responsabilidade, o comprometimento, as determinações que qualquer profissão tem. Outra crença limitante é o oposto dessa, né? Eu sou muito jovem para começar a entrar nesse mercado, as pessoas não me levam a sério, sabe? Como um artista, como um compositor, eu não sou respeitada, não encontro quem queira abraçar as minhas composições. E aí é comum até quando a gente tem esse tipo de entendimento, começar a falar, eu tô tentando compor, mas eu não tô conseguindo, sabe? Encontrar os caminhos para as pessoas ouvirem a minha música. A primeira coisa é que você tem que tirar do seu vocabulário essa palavra tentando compor. Quando a gente está tentando fazer algo, nós já estamos cogitando a possibilidade de fracassar nesse algo. Não, você não está tentando compor, você está compondo. Ponto final. Que a sua composição pode melhorar, que a sua obra vai alcançar outras fases, sim, porque você vai crescer ainda mais na música. Mas você está compondo. E aí você precisa encontrar os seus caminhos. Mas eu não quero ser um performer, eu não vou executar as minhas músicas, sabe? Eu não quero subir no palco e tocar. Então, encontre as suas parcerias de músicos que gostem do seu trabalho. Nós temos amigos. Mas eu não tenho amigo. Então, sai do casulo e começa a buscar essas comunidades de músicos, de pessoas que se identificam, porque nós somos seres únicos e individuais? Somos, mas a gente não vive sozinho. Nós temos os nossos círculos. E uma outra crença, assim, outro ponto de vista que é muito comum é de falar assim, eu não consigo ter um fã-clube, sabe? As pessoas que curtem ouvir minha música, porque aqui no Brasil só se ouve porcaria. Peraí, você está estudando mais sobre o marketing que está envolvido aí? Você está usando as redes sociais a seu favor? Você está criando uma lista de e-mails e para essa lista de e-mails de pessoas, você desenvolver um relacionamento com ela? Porque as redes sociais se baseiam muito nisso hoje em dia, de você criar um relacionamento com pessoas, de você dar de si para elas, antes de esperar que elas te amem de graça. Você criar relacionamento. Artistas independentes fazem isso o tempo todo. A área do marketing faz isso o tempo todo. E músicos que estão conseguindo se destacar nisso estão estudando essa área. Então, por que está sendo diferente com você? Porque você não atentou, não está ligado nesse movimento, porque você não está buscando esse tipo de olhar. Você está preocupado apenas com a produção artística, musical em si. E eu sei, é digno, mas não é suficiente. Em nenhuma profissão é suficiente você ter apenas o olhar técnico da sua atuação ali. Você tem que aprender a se posicionar no mercado. Então está faltando você ser persistente e buscar esse olhar, esse entendimento. Nós precisamos nos dar conta de que nós somos muito mais capazes do que a gente imagina, de fazer coisas que a gente nem pensa que a gente conseguiria. Nós somos sim. A questão é que a gente tem que correr atrás, a gente tem que se colocar para buscar esse entendimento.
Mas a gente só busca esse entendimento se a gente reflete e se a gente começa a conhecer o que está ali nos bloqueando. Tem que ter uma conversa sincera consigo mesmo. Faz sentido para você? Aliás, a gente precisa conversar sobre essa questão da autossabotagem. A autossabotagem é algo perigoso na nossa vida. A gente se autossabota sem ter consciência que estamos nos autossabotando. Por quê? A autossabotagem é quando a gente começa, nós mesmos, começamos a criar barreiras, empecilhos para aquilo que a gente quer fazer. Mas a gente cria. E muitas vezes esse processo é inconsciente. Algumas vezes é consciente, mas às vezes é inconsciente. Quando que a gente começa a ter essas atitudes autodestrutivas, a gente começa a se boicotar? Quando a gente tem vontade de fazer coisas, mas a nossa crença limitante, que foi cultivada aí por anos a fio, está maior do que a nossa vontade. Então, a gente quer fazer diferente, a gente quer estudar todo dia, a gente quer estudar sobre o empreendedorismo musical, por exemplo, mas aí depois a gente desiste, sabe? A gente cansa, a gente se permite assumir outros compromissos que entram na hora do nosso horário de estudo, então é uma autossabotagem. Por quê? Porque a crença que está sustentando que a gente não vai conseguir aquilo é maior que o nosso desejo. Então a gente entra num conflito, a gente não quer enfrentar essa insegurança que contrapor essa crença limitante nos colocaria. A gente entra numa insegurança, né? Lidar contra essa desconstrução, né? Com essa ressignificação das crenças limitantes. Então, um músico, por exemplo, que cresceu ouvindo que a música não era a profissão, que ele não ia chegar em lugar nenhum aquilo, ele ouviu isso lá na adolescência, né? E que a música é um mercado informal e que não oferece estabilidade financeira, ele tem vontade de provar e de fazer diferente. Mas aí, na hora que ele está colocando as ações, os projetos em andamento para alcançar essas metas tão sonhadas, ele começa a entrar em conflito com isso que ele ouviu lá atrás, que está enraizado, que está ali dentro, né? E esse desejo de mudança, essas ações não são tão fortes, então ele começa a se auto-sabotar. Como? Ele começa a atrasar a entrega dos projetos, ele começa a deixar para fazer depois, ele falta, aparecem dezenas de barreiras ali comprometendo o resultado que ele tem que fazer. E aí ele acaba se julgando que realmente ele é incapaz, que esse mercado realmente é assim mesmo, e esse ciclo vai se mantendo. E na verdade é uma autossabotagem. Para quebrar esse ciclo, o desejo de mudança, de mudar o comportamento tem que ser maior, bem maior do que essa limitação das nossas crenças. Mas para isso, às vezes a gente até precisa procurar ajuda profissional, porque não é fácil a gente mudar. A primeira coisa, a gente precisa querer mudar os nossos comportamentos. Mas para mudar os comportamentos, a gente precisa ter consciência dos pensamentos que estão nutrindo esses comportamentos. E isso, eu repito, é mais uma vez uma questão de autoconhecimento. Nós precisamos ter um autoconhecimento. Se colocar em autoconhecimento é uma das tarefas mais difíceis. Se conhecer. Conhecer o que está bloqueando. Tá, Dani, mas no Brasil, dá para viver de música aqui no Brasil? O nosso país é difícil e dá para viver de música aqui no Brasil? Dá para viver de música aqui no Brasil. Muita gente vive de música aqui no Brasil. Eu vivo de música aqui no Brasil. Dá para viver de música em qualquer lugar do mundo. A questão é que você precisa se disciplinar como um atleta é disciplinado. Você tem que fazer todo dia o teu treino. Você tem que se dedicar para se aprimorar. Você tem que fazer os estudos que são necessários. Você tem que ser disciplinado nos teus projetos, nos teus compromissos. Você tem que ser disciplinado, independente de estar motivado para fazer isso, de estar com vontade de fazer isso. Você tem que sentar e fazer o que tem que ser feito, porque é necessário. Outra coisa, você precisa investir em bons equipamentos, em instrumentos, em material de trabalho, em material de produção digital. Você precisa correr atrás disso, de gravadores, de software, de hardware. Você precisa gastar grana com isso. Músicos já têm uma tendência de gastar grana, mas gastam com instrumentos, nem sempre com os equipamentos que é necessário, com os materiais. Então a gente tem que lembrar que a música
ela é um caminho de vida mesmo em cidades pequenas. Mesmo em cidades pequenas, há demanda para o teu trabalho. Você é contratado para produção musical, para produzir jingles, trilha sonora para carro de som. Tem um mercado ali, tem alunos que podem te contratar, tem projetos artísticos que estão acontecendo naquela cidade, mas você tem que ter uma estrutura para que você possa oferecer esse tipo de trabalho. Uma outra questão, você tem que saber cobrar, porque a gente precisa aprender a valorizar o nosso trabalho, é um trabalho. E entre os músicos, essa questão de aprender a cobrar é um ponto crucial, de verdade, sabe? Não vá tocar de graça para fazer um favor. Ah, tá abrindo uma loja, tá abrindo ali, sei lá, uma clínica, faz uma apresentaçãozinha, um show de graça aqui, sabe? Não, isso é desvalorizar o teu trabalho, porque a partir do momento que você está ali agregando valor para aquele evento de inauguração de um estabelecimento, você está ali atraindo pessoas, agregando valor para aquela clínica. Você vai ficar lá tocando a troca de salgados e um suco do final? Não! É o seu trabalho, é a valorização das suas horas de dedicação, da disciplina que você teve todo dia de levantar, de correr, do investimento que você fez no teu equipamento. É você que tem que valorizar a tua profissão. Então, não dá aula de graça. Não existe isso, sabe? Produzir trabalhos de graça. Não. Ah, mas para eu entrar no mercado eu vou ter que fazer de graça. Não. Pode ser que sim, no começo, para você criar o seu nome, você tem que fazer um preço abaixo do mercado. Sim, às vezes é necessário, como em outras áreas. Mas depois, com o tempo, você tem que equalizar isso aí. Não, peraí, sabe? Nós sabemos o que nós precisamos fazer para chegar lá e mostrar o nosso trabalho. Então, a gente sabe o custo disso, o custo que a gente tem com a manutenção dos nossos equipamentos. Se você decide fazer uma ação social e caritativa com a tua profissão, isso é uma outra conversa, tudo bem. Ah, não, eu vou fazer uma ação social por caridade nessa instituição aqui, tudo bem, ok? Porque você está vinculado a uma outra proposta. Agora, repense até que ponto você está deixando o seu trabalho de lado para ficar servindo, esperando que isso vai trazer retorno para você depois. Não. A caridade você faz em locais, em ambientes de caridade e sem esperar retorno. Porque caridade é isso, né? Fazer coisas que a tua mão direita nem saiba. Então você faz com a tua mão esquerda coisas que nem a mão direita saiba. Não espera retorno, mas caridade se faz em ambiente de caridade. Profissão é profissão. E olha, às vezes a gente fala, eu quero ser músico, mas eu não quero dar aula. Eu não quero dar aula, Dani. E o mercado de aulas é um mercado rico para o músico. Sim, é um mercado que a gente tem uma estabilidade financeira ali, porque você sabe quando que vai entrar, quanto que vai entrar por mês, diferente de eventos. Sim, mas se você não quer dar aula, tá tudo bem. Dar aula é uma excelente oportunidade de crescimento, porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, mais a gente cresce. Então, dividir o que a gente sabe do nosso próprio instrumento é uma fonte de prazer enorme, é verdade. Mas se para você não é, se para você não é o que você quer fazer, ok, busca as outras áreas, as outras frentes de trabalho. E para buscar essas outras frentes de trabalho, você tem que saber que músico é um eterno estudante. Aliás, todo bom profissional é um eterno estudante, né? Tá sempre se capacitando, nunca acha que o que aprendeu tá bom. Tá sempre estudando, sabe? Sempre buscando um ponto além, se colocando para estudar, para aprender coisas novas na área da música, nas áreas correlatas à sua profissão. É um eterno aprendiz, é alguém que tem que ter sede de aprender. Não é alguém que tem que achar que, já tá bom o que eu fiz, já tá bom, já tenho esse diploma, esse, tá bom, dá para ganhar dinheiro assim. Dá, mas vai ter coisas instáveis, vai ter instabilidade financeira, porque não está buscando ser a sua melhor versão, não está antenado com o mercado, com as mudanças que acontecem. Então você tem que estar ali integrado a tudo isso. Nós vamos ter altos e baixos na profissão. Tem momentos que a gente vai fazer mais dinheiro, porque a gente pega uns projetos mais rentáveis, vai ter momentos que vai ter menos dinheiro, mas tudo bem. Agora, ultrapassar essa média do rendimento que se tem para música, mas a música ganha pouco, o salário do músico é pouco. É possível que você ultrapasse muito essa média que se tem como pouco, desde que você abrace o que é necessário para que você se destaque, para que você seja desejado, para que você seja diferenciado, porque nós valorizamos um trabalho diferenciado. Todos nós. Você vai comprar pão e você compra pão naquela padaria que o pão é mais gostoso.
porque o trabalho daquele padeiro é diferenciado. Todos nós escolhemos o que é o melhor. Então busque ser o melhor. Busque estar entre os melhores, dar o melhor de si, não ficar se comparando com o outro. Ser a sua melhor versão. Faz sentido, não faz? Toda vez que você escutar um músico reclamando que não está conseguindo, que está insatisfeito com a profissão, que está não sei o que, não sei o que lá, você tem duas posturas para fazer. Primeira, ou você conversa com ele para compartilhar com ele um choque de realidade, porque ele só está se vitimizando, não está entendendo o que ele precisa fazer para não ser mais essa vítima, para que ele realmente se empodere, para que ele seja uma pessoa de luz, para que ele seja uma pessoa radiante, para que ele seja uma pessoa de sucesso, para que ele enxergue o que ele tem que fazer para mudar esse cenário, porque só reclamar na vida não adianta de nada. O que adianta a gente ficar insatisfeito reclamando? A gente vai cada vez ficando mais fracassado. Então, ou você se dispõe a ter uma conversa sincera, amigável, que impacte, que construa com ele essa consciência, ou segundo, se afasta. Porque se você ficar do lado, você vai ficar intoxicado por esse tipo de vibração, por esse tipo de discurso. Faz sentido? Agora, uma dica final que eu quero dividir com você. Estude o empreendedorismo musical. É verdade, se o músico desenvolveu um baita talento musical, sabe tocar pra caramba, imagino que ele não vai conseguir fazer se ele desenvolver um baita entendimento sobre o mercado musical. Então, as nossas chances de aumentar o nosso sucesso, de encontrar os nossos caminhos profissionais na música, quando a gente entende do que a gente está fazendo, quando a gente aprende a empreender com a música, é muito maior, porque a gente para de ficar só testando e colhendo talvez resultados ruins. A gente já viu um caminho que alguém já testou e trouxe um passo a passo. Existe um mercado de estudo aí, sabe? Existe consistência em aprender sobre o empreendedorismo, porque as atividades relacionadas com a música são inúmeras, mas inúmeras mesmo. Eu fiz um levantamento aqui de 46 atividades econômicas, profissionais relacionadas com a música. E eu posso ler aqui para você essas 46, vai gastar uns 2 minutos aí você ouvindo, mas isso é para mostrar a riqueza de caminhos abertos que a gente tem. Então vamos lá, ó. Reprodução de som em qualquer suporte, fabricação de instrumentos musicais, aliás, o músico pode ser luthier. Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios, comércio varejista especializado em instrumentos musicais, comércio varejista especializado em discos, CDs, DVDs. Isso aqui eu já acredito que está um pouco fraco, né? Mas gravação de som e edição de música, atividades de rádio, portais e provedores de conteúdo na internet, agenciamento e empresariamento artístico, então ser um produtor musical, ensino de música, produção musical, atividades de sonorização, né, um engenheiro acústico, espetáculos artísticos e eventos culturais, gestão de espaço para artes cênicas, espetáculos, discotecas, danceterias, é uma outra área de empreendedorismo, né? Abrir um negócio de discoteca, danceteria, salão de dança, musicoterapeuta, professor de música no ensino superior, crítico de música, produtor cultural, empresário de espetáculos, tecnólogo em produção fonográfica, tecnólogo em produção musical, compositor, músico arranjador, músico regente, maestro, auxiliar do maestro, regente assistente, diretor regente, regente de orquestra, musicólogo, que vai estar ali dentro do ambiente de pesquisador, né? Historiador de música, o pesquisador, o músico-intérprete, cantor, o músico-intérprete instrumentista, o operador de áudio lá nos estúdios, o operador do próprio estúdio de gravação de áudio, o técnico de gravação de áudio, o hold, um assistente de palco, está envolvido ali dentro desse mercado, técnico em masterização de áudio, projetista de som, técnico em sonorização, técnico em mixagem de áudio, projetista de sistema de áudio, DJ, luthier, como eu falei, né? Atividades de gravação de som e edição de música, atividades de rádio, agenciamento de profissionais para atividades culturais, enfim. Tem muita frente de trabalho, mas a gente precisa, além de ordenar, assim, né, de conduzir a nossa profissão para aquelas áreas que a gente tem mais identificação, mais paixão, a gente precisa aprender a ter gestão, a pesquisar,
a calcular, a estudar o nosso público, com quem a gente vai conversar, a estudar modelos de negócio, a estudar marketing digital. O empreendedorismo digital hoje é um mercado muito rico quando a gente oferece serviços ali, produtos, infoprodutos por meio da internet. É um mercado que está aberto ali pra gente. A gente precisa aprender a vender o nosso produto. Nós precisamos aprender a vender a nossa ideia, o nosso sonho, a nossa verdade, a nossa opinião. E o músico que está estudando empreendedorismo, ele vai aprender a usar esses recursos, ele vai aprender a se portar e, consequentemente, ele vai alcançar uma renda bem mais satisfatória, uma realização de missão de vida com a música do que ele imaginava viver quando ele pensou que ele só precisaria ter talento, tocar bem. Então a gente precisa encontrar, estar antenado com as tendências do mercado, precisa estar disposto a abraçar o estudo musical e o estudo da nossa profissão, do negócio que a gente está inserido. Porque você é músico, mas você faz o quê? Você fala, eu vivo de música, eu ganho dinheiro com música, eu trabalho nessa e nessa frente assim. Você levanta todo dia e faz isso? Levanto. Nossa, você tem uma profissão muito gostosa. Tenho. Mas não tem perrengue? Tem. Mas eu sinto prazer em fazer o que eu faço. Tem perrengue? Tem. Perrengue tem em qualquer profissão. Espero que você tenha curtido e que esse bate-papo aí tenha te animado, de verdade, porque eu lembro lá atrás, quando uma meninota de 17 anos, saindo do ensino médio, saindo da escola, e aquela cobrança, você vai fazer vestibular, o que você vai ser, que vestibular que você vai fazer? Você vai fazer vestibular de música. E olha, vou contar uma experiência. Eu sempre fui uma aluna CDF, aquelas nerds da escola, sabe? Eu sempre fui. Enfim. E aí, eu acho que até os meus professores formaram a ideia de que eu devia fazer medicina, coisas de nerd, assim, né? Um preconceito, né? Vai fazer medicina, vai fazer direito, vai fazer não sei o quê, porque, aquela aluna CDF, né? E tá tudo bem. E aí eu decido fazer música. E fiz música, e prestei vestibular, e entrei na graduação de música. Quando eu fui lá no colégio pegar o meu certificado, minha conclusão, né, do ensino médio, comprovante, porque eu precisava disso para me matricular na faculdade de música, para efetivar minha matrícula, eu lembro que eu encontrei um professor e ele falou, que legal, você passou no vestibular, sabia que você ia passar no vestibular, né? Né, eu passei. O que você fez? Música. Música? Ele fez assim, música. Porque a fisionomia dele foi de decepção, ele quis com aquele... Ele não quis, não era nem consciente, ele também tem muitas crenças limitantes ao redor dessa profissão, né? E ele deixou transparecer que ele ficou com dó de mim. Que coitado de mim, o que eu ia fazer na vida, né? Uma aluna tão CDF, foi fazer música, entendeu? Então eu espero que esse papo tenha te ajudado a tirar esse medo, porque eu entrei na faculdade morrendo de medo. Porque o que falavam pra mim, né, a maioria das pessoas, música, você não vai ganhar dinheiro com música, não, você não vai ganhar dinheiro com música. E eu só fiz música porque uma pessoa virou pra mim e falou assim, se você for bom no que você faz, em qualquer área, você vai se destacar e nunca vai passar necessidade. E eu lembro até hoje. E aí eu ouvi essa fala, que foi apenas de uma pessoa, e falei, vou fazer música. E fiz música. E não tô passando necessidade, graças a Deus. Mas tô trabalhando muito, tô estudando muito, tô antenada com o que tem que fazer. Então eu espero que esse bate-papo tenha te ajudado a se encorajar para isso também, para agarrar as oportunidades, para enfrentar os perrengues, para entender que não é um mar de rosa, porque nenhuma profissão é um mar de rosas, mas a gente tem que se reinventar, tem que estar disposto a abraçar as oportunidades e as coisas chatas que vêm com essas oportunidades, tá bom? Se você curtiu essa aula, deixa seu like aí, de verdade, compartilha com seus colegas músicos, compartilha com aquela pessoa que está pensando em fazer música, em viver de música e entrar nesse mercado, seja por meio de um estudo formal, indo para a faculdade, ou seja por meio de outras áreas, porque tem muitas vertentes, não necessariamente está vinculado a fazer uma faculdade de música. E ela está aí nesse questionamento. Compartilha essa videoaula com ela, tá bom? Tem dicas aí preciosas para despertar o nosso olhar e eu espero que elas tenham despertado o teu olhar. Deixei para mim, inclusive, nos comentários se despertou, tá bom? A gente se encontra nas próximas aulas, hein? Até lá!